Turma, vamos fazer a correção das atividades que foram propostas ontem, né? Aí, se no final, com toda a correção, tiver dúvida, vocês vão me pedindo no WhatsApp, tá? O primeiro exercício era sobre a frequência cardíaca máxima de uma pessoa, que ela é calculada pela fórmula y igual a 220 menos x. E ele pede para a gente completar a tabela para se a pessoa tiver 20 anos, se a pessoa tiver 30 e se a pessoa tiver 40. Primeiro, vamos fazer para a pessoa com 20 anos. A função sempre vai ser a mesma, 220 menos o x. Então, nós vamos ter lá 220 se a pessoa tem 20 anos, menos 20. Então, y é igual a 220 menos 20, y é igual a 200. Então, se a pessoa tem 20 anos, ela vai ter batimentos de 200 batimentos por minuto. Se a pessoa tiver 30 anos, a função não muda. O que muda é a idade da pessoa. Então, a função é a mesma. Vai ficar 220 menos o 30. Logo, o y vai ser igual a 220 menos 30, 190. Então, para 30 anos, ela vai ter que ter uma frequência máxima de 190. Claro que em condições saudáveis da pessoa, tá? Y é igual a 220 menos o x. Então, se a pessoa tem 40 anos, vai ser 220 menos 40. Logo, o y vai ser igual a 180. Tranquilo? Então, é somente a gente faz o quê? A gente simplesmente substitui o x pela idade que a pessoa tiver, ok? Vamos para o próximo? O próximo, ele já fala que o Pedro está guardando dinheiro para comprar um objeto, aqui um fogão. No momento, o Pedro já tem 300 reais. Bom, se o Pedro já tem esse 300 reais, vamos lembrar que esse 300 reais é o valor fixo, já existe, ele já tem. E vai passar a guardar 150 reais por mês. Então, passou um mês, ele guarda 150, 2 meses mais 150, no terceiro mês mais 150, e assim vai variando conforme o tempo. Aí ele fala, chamamos y o total que ele vai guardar e x a quantidade de meses. Vamos escrever a função que relaciona essas variáveis. Quais variáveis? As variáveis y e as variáveis x. Eu sei que o y é o total que ele vai guardar e que ele já tem 300 reais, que é o valor fixo. Então, o y já tem o 300 reais. Só que mês a mês ele guarda 150. Então, essa é a minha variável. Então, eu vou pôr 150 vezes o x. Transformando isso aqui, deixando ele bem bonitinho, vai ficar lá que y é igual a 150x mais o que ele já guardou no momento. É isso aqui, ó, isso que a gente acabou de escrever, essa situação é a nossa função, tá? Tanto eu posso representar essa função como y, como f de x. Eu poderia ter colocado assim, ó, ou f de x é igual a 150x mais 300. Gente, o f de x e o y é sempre a mesma coisa. Então, se algum exercício tiver f de x, é a mesma situação que você usar o y. Então, no primeiro exercício, nós já escrevemos a nossa função. Vamos ver o que ele pede no segundo. Ele quer que a gente construa o gráfico para ver quanto ele guardou no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto e quinto mês. Então, vamos lá. A função que nós vamos usar é a mesma, 150x mais o 300, que é a função que nós encontramos na letra A. Então, primeiro, para x igual a 1. Aqui eu já não vou ficar escrevendo a função 1 por 1, já vou substituir direto, tá? Então, vai ficar 150 vezes o x. O x é 1 mais 300. Então, y é igual a 150 vezes 1, 150
mais o 300. E y é igual a 450. Então, no primeiro mês, ele consegue guardar, ele vai ter guardado R$ 450. Vamos ver agora quanto ele vai ter guardado no segundo mês. Então, y igual 150 vezes o x. O x aqui é 2 mais 300. Então, y é igual 150 vezes o 2 vai dar 300. 300 mais 300, y é igual a 600. Então, no segundo mês, ele guardou um valor de R$ 600. Terceiro mês, então, para x igual a 3. Reescreva aqui, ó. Então, vai ser 150 vezes o x, né? O x vale 3 mais 300. 150 vezes o 3, nós vamos ter 450 mais 300. 450 mais 300 vai dar 750. Então, no terceiro mês, ele guardou 700, ele tinha guardado já R$ 750, foi acumulando. Vamos agora fazer o quarto e o quinto mês, né? Então, vou reescrever a função aqui, porque eu mudei de página. 150 vezes o x mais 300. Então, o nosso x aqui vai ser 4. Então, y igual 150 vezes 4 mais 300. Y é igual 150 vezes 4, 600 mais 300. Então, 600 mais 300, o y vai ser igual a 900. E para x igual a 5, então, y vai ser igual 150 vezes o x, 150 vezes 5 mais 300. 150 vezes o 5, 750 mais 300. Somando 750 mais 300, então no final do quinto mês, começando desde o primeiro mês, no final do quinto mês ele tem um total de R$ 1.050 guardado. Então vamos completar aqui a tabela. Quarto mês, 900, quinto mês, 1.050. Vamos agora construir o gráfico referente a essa tabela, né? Então, a tabela que vocês têm lá vai ser primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. O X representa a quantidade de meses, tá? E aqui nós vamos marcar o Y, que vai ser o valor em real que ele vai ter guardado. Então, aqui vai ser o 0, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aqui, como valores são altos, eu vou pôr só o referencial, tá, gente? Eu não vou fazer de um em um. Então, eu já sei que lá no primeiro mês começou no 450, 600, 900, 750 e 1.050. Tá? Então, a gente só vai pôr referência, senão a gente trabalha com valores, gráfico muito alto, né? O meu gráfico não vai ficar muito retinho, porque eu vou estar fazendo a mão livre. Vocês no caderno façam com régua bem bonitinho, tá? Aqui, como eu tô usando o Note, eu não consigo fazer usando régua, eu não posso pôr a régua, tá? Então, no primeiro mês, ele guardou 450. A gente pode pôr até que o primeiro lá, ele começou nossa continha com 300, né? No segundo mês, ele guardou, tinha o total de R$600 guardado. No terceiro mês, ele tem um total de 900. No quarto mês, ele tem um total de R$450. E no quinto mês, ele tá lá com um total de R$1.050. Pronto, eu vou unir agora todos os pontos, porque ele quer a reta, né? Tá aqui, ó, a função
que representa 150x mais 300. Vamos observar, conforme o tempo está passando, o valor também guardado está aumentando. A nossa função aqui, o nosso A é positivo, nós estamos trabalhando com uma função crescente, ok? Aí depois ele pede lá aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, tá, gente? Quantos meses ele levaria para guardar o total se o fogão custasse R$ 2.400, quantos meses ele teria que guardar dinheiro para chegar a esse total? Vamos descobrir então. A função que eu tenho é a mesma, 150x mais 300. O total que ele vai precisar para comprar esse fogão é o 2.400, então eu vou substituir. 2.400 é igual a 150x mais o 300. Eu não sei se vocês lembram da nossa primeira aula lá que a gente trabalhou a equação de primeiro grau. Então, isso aqui a gente vai estar resolvendo nossa equação de primeiro grau. Quem nós vamos isolar? Nós vamos isolar o x, sempre o x vai ficar sozinho. O que não for x vai para o outro lado fazendo a operação contrária. Então, vai ficar 2.400, se é mais 300, passa a ser menos 300. É igual a 150x. 2.400 menos 300 vai dar 2.100, que é igual a 150x. Porém, eu quero só o valor de x, não é isso? Então, esse número que está aqui grudadinho no x, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 2.100 dividido por 150 vai dar o valor de x. 2.100 dividido por 150, nós encontramos o valor de x. Dividindo aí, então dividam na calculadora ou façam a continha. A hora que vocês dividirem, vocês vão chegar no total de 14. Então, a resposta vai ser quanto tempo ele vai levar para guardar, para conseguir comprar o fogão, se o fogão custar 2.400, 14 meses. Ok, turma? Se ainda ficar alguma dúvida, vocês me avisam, tá? E a gente refaz tudo isso novamente. Tranquilo? Bons estudos. A próxima aula nossa, que vai ser a aula de terça-feira, eu já vou estar postando uma atividade avaliativa para a gente fechar o bimestre, tá? Então, aproveita o final de semana, dá uma estudada, finalizem os exercícios que eu vou deixar lá postado e se nesses exercícios tiverem dúvida, vão perguntando. Tchau e bom final de semana para vocês.